Regra dos 5 minutos. O que é e como usar? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai aprender o que é a regra dos 5 minutos e como que você pode usar essa regra para conseguir lidar com as situações que acontecem no seu dia a dia. Antes de mais nada, eu preciso te dizer como que eu aprendi essa técnica e com quem que eu aprendi. Então, eu aprendi essa técnica ouvindo um podcast, ouvindo uma entrevista, sendo que a pessoa que estava sendo entrevistada era o Hal Herold. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas ele é o autor do livro Manhã Milagrosa, ou O Milagre da Manhã. E nessa entrevista que eu vi com o autor desse livro, o que acontece é que ele explicou a regra dos 5 minutos, que eu achei sensacional, e desde então eu venho aplicando isso na minha vida, e essa regra é tão interessante que eu resolvi gravar um vídeo aqui para te explicar que regra que é essa. Antes de eu te explicar a regra, como que ela funciona, eu preciso te explicar a história do réu e uma das vezes que ele aplicou essa regra na vida dele. Então, quando o Hal tinha aproximadamente 20 anos de idade, ele acabou sofrendo um acidente. E foi um acidente muito grave com uma pessoa que estava alcoolizada, e aí mais de 3 carros colidiram e para ele foi um acidente muito danoso. Ele quebrou várias costelas, ele chegou a morrer realmente por 6 minutos. Ele ficou 6 minutos sem que os batimentos cardíacos dele estivessem batendo, sem que o coração estivesse batendo. E aí, quando chegaram os paramédicos, eles levaram ele de helicóptero para o hospital, conseguiram reanimar ele, conseguiram fazer ele voltar a viver. Mas aí, ele ficou em coma por uma semana, e aí, uma semana depois que ele acabou saindo do coma, ele recebeu o diagnóstico de que ele não poderia mais caminhar, que os danos que ele sofreu na cabeça, no corpo, na clavícula, ele não ia mais poder caminhar, só ia poder usar a parte de cima do corpo. E aí ele recebeu esse diagnóstico e ele estava de boa com esse diagnóstico. Como assim, Rafa, de boa? Ele estava de boa, ele não estava tendo muitas emoções negativas. E para os médicos isso é um problema. Por quê? Porque eles querem que as pessoas tenham as emoções negativas, as emoções como frustração, raiva, rancor. Eles querem que as pessoas tenham essas emoções enquanto elas ainda estão no hospital. Por quê? Porque se elas tiverem essas emoções depois, quando elas saírem do hospital, elas não vão ter ali uma equipe para ajudar no processo. E aí tem muita gente que poderia acabar indo para as drogas, ou para o alcoolismo, ou ter uma depressão tão grande a ponto de se suicidar. E aí, os médicos preocupados com o Hal, eles resolveram chamar os pais do Hal lá no hospital. E aí, depois que os médicos explicaram ali a preocupação, o pai do Harold, do Hal Harold, aos poucos eu vou aprendendo a pronunciar, mas aí o pai dele foi lá ter uma conversa com ele e perguntou para ele, cara, como que tu tá se sentindo? Depois de receber um diagnóstico desse, depois de ter sofrido um acidente desse nível, e foi um baita acidente, foi um acidente que foi muito ruim para ele, e o Hal, ele parou então um pouquinho para pensar como que ele estava se sentindo. E aí ele chegou a uma conclusão. E a conclusão para ele veio da seguinte forma. Veio dele perguntando para o pai dele o seguinte: pai, tu lembra da regra de 5 minutos que eu já te expliquei? E o pai dele não lembrava da regra. O Hal, ele é um dos caras que eu me identifiquei com ele, porque eu sou um pouco doidinho em relação a essas técnicas de como melhorar a nossa vida. E o Hal também era naquela época lá, e ele tinha essa regra dos 5 minutos que um instrutor tinha ensinado para ele no treinamento de vendas. Então, o Hal, ele trabalhava como vendedor. E uma das estratégias que o instrutor dele ensinou foi essa regra dos 5 minutos. Como que funciona a regra? E aí o Hal explicou para o pai dele como que funcionava, e eu vou te explicar agora nesse mesmo formato. Ele explicou o seguinte: pai, é assim, são 5 minutos.
Se acontece alguma coisa ruim que não está no meu controle, eu só tenho 5 minutos para reclamar, para ficar com raiva, para xingar tudo que eu tiver que xingar. Eu só tenho 5 minutos. Depois desse tempo, eu não posso mais reclamar disso. Eu tenho que focar nas coisas que eu tenho controle. Então, de fato, ele pega um celular, ele coloca o timer no celular e ele põe 5 minutos. E ele se permite gritar se for necessário, ele se permite reclamar, ele se permite ficar triste, mas depois que passar os 5 minutos, ele não pode mais reclamar. Legal, então ele usava isso no dia a dia dele em vendas. Então, quando uma venda por algum motivo não fechava, em vez de ele ficar o dia inteiro reclamando por causa daquilo, ele marcava só 5 minutos. E aí no começo era um pouquinho difícil, porque normalmente tu quer reclamar por mais tempo, isso é algo normal que a gente faz, mas aí com o tempo tu vai aprendendo que são só 5 minutos, e depois de um tempo o Hal explica que ele ficava daí 1 minuto, no máximo 2, reclamando e dizia, cara, não tenho o que fazer. E aí uma das frases que ele diz é, eu não posso mudar o que já aconteceu. Então agora que eu não posso mais mudar o que já aconteceu, o que eu tenho controle e o que eu posso mudar? E deixa eu focar nisso agora. E no caso das vendas lá, o que ele podia mudar era, deixa eu pegar um cliente que ainda está interessado e que eu posso fechar a próxima venda. Esse cliente aqui, que não está mais interessado por qualquer motivo que seja, eu não posso mais mudar isso. Ou talvez eu até possa mudar, então eu vou controlar o que eu posso mudar, mas o que aconteceu eu já não posso mais mudar. E aí ele explicou isso para o pai dele e falou, olha só pai, eu sofri um acidente, não era algo que eu estava prevendo, algo que aconteceu, eu não tenho controle disso, mas eu tenho controle do que eu posso fazer a partir de agora. E se eu tiver que ser, então os meus 5 minutos já passaram de ficar reclamando do acidente, de ficar reclamando de por que isso aconteceu comigo. O que eu posso fazer agora é, se eu tiver que andar de cadeira de roda o resto da vida, eu vou ser o cara mais feliz possível andando de cadeira de roda e vou focar no que eu posso controlar. O que eu não posso controlar, eu não vou ficar reclamando, não vou ficar perdendo energia com isso. E aí, ele falou ainda, e esse diagnóstico de ficar sem andar, ele não é 100%. Não é uma certeza absoluta que eu nunca mais vou andar. Então, eu vou fazer o que for possível, o que tiver no meu controle, para conseguir voltar a andar. E aí, essa atitude, ela é muito poderosa, porque ela te dá controle da situação. Ela te dá o controle de eu vou deixar de ser a vítima que fica reclamando do que já aconteceu e eu não tenho controle, e eu vou ser a pessoa que foca e age no que eu tenho controle. E aí, o que aconteceu no final da história? No final, o Hal, ele fez vários judôs mentais, então ele fez vários pensamento positivo e tudo que envolve você se recuperar de uma tragédia que nem aquela. E 1 ou 2 semanas depois, alguns dias depois, não me lembro quanto tempo foi, o diagnóstico dele mudou completamente. E aí o médico foi lá e disse, olha só, eu não sei o que aconteceu aqui, não sei não tenho como explicar isso, mas o teu diagnóstico mudou. E amanhã tu já vai poder fazer a tua primeira fisioterapia e começar a caminhar. Então, no final das contas, ele ainda conseguiu voltar a caminhar, fez fisioterapia, voltou a caminhar. E essa é uma regra que ele usa na vida dele, no dia a dia. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos de quando que ele usa isso. Então, um dos exemplos, deixa eu encontrar aqui, eu tenho as minhas anotações. Um dos momentos que o Hal usa isso é quando ele está dirigindo um carro. E aí tem o tráfego, tem o trânsito, tá tudo trancado. E aí normalmente a gente ia ficar lá reclamando daquilo, porque eu tô atrasado, eu preciso chegar no trabalho, o meu chefe vai ficar de cara comigo. E aí ele diz, cara, não tem muito o que tu ficar reclamando, por que tu vai reclamar? Reclama só por 5 minutos. Depois, põe uma música, relaxa, o trânsito não vai para nenhum lugar e você precisa ali aprender a lidar com aquilo. E o modo que ele faz isso é dando apenas 5 minutos para ele para reclamar. Talvez já sirva,
mas no máximo 5. Depois, eu não posso mudar o tráfego que está hoje em dia, eu não posso mudar o engarrafamento de hoje. O que eu posso fazer é ligar para o meu chefe e dizer, não vou conseguir chegar a tempo. Ligar para a pessoa que eu fiz uma reunião e dizer, não vou conseguir chegar a tempo. Um segundo lugar que as pessoas ficam muito chateadas e ficam remoendo aquilo é quando elas tiram férias e aí, aqueles 7 dias que elas tiraram férias, acaba chovendo e a pessoa foi para a praia e só choveu e aí tu acaba ficando reclamando o tempo inteiro durante as férias porque está chovendo e aí você não tem controle do tempo. A gente não tem controle se vai chover ou não. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente dizer, eu não posso mudar isso e eu vou fazer esse período de férias que está chovendo o melhor possível e aproveitar esse momento. Um outro local que eu já expliquei um pouco aqui, mas eu quero dar um pouco mais de ênfase, é durante as vendas. Se tu está vendendo alguma coisa e alguma coisa não sai como programado, ou se tu está gravando um vídeo que nem esse e acontece alguma coisa errada que não estava programada, eu preciso saber lidar com isso e dizer, vamos supor que esse vídeo aqui acabasse sendo perdido por algum motivo e eu perdesse o tempo de gravação. Beleza, eu preciso saber lidar com isso. E uma forma de lidar com isso é, eu só tenho 5 minutos para reclamar disso. Depois disso, bola pra frente, vamos gravar o vídeo de novo, ou vamos esquecer esse vídeo e não gravar ele mais. Mas ficar reclamando do que já aconteceu não vai me ajudar no processo todo, não vai me ajudar a se tornar a pessoa que eu quero me tornar. Por fim, tem o exemplo aqui do acidente inesperado. O acidente inesperado, por exemplo, o que aconteceu com o Hal, onde ele sofreu aquele acidente e talvez até fosse ficar paralítico, fosse ficar sem caminhar, e aí tu tem que aprender a lidar com isso. E aí, só tem 5 minutos. Reclama, xinga, dá soco na parede, por 5 minutos. Depois, bola pra frente. O que eu posso agir, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Bom, pessoal, mas então é isso. Essa aqui é a regra dos 5 minutos, onde você se permite apenas 5 minutos para reclamar do que aconteceu e que você não tem mais controle daquilo que já aconteceu. E aí, você reclama e diz, eu não posso mudar o que já aconteceu. Agora, deixa eu encontrar as ações que eu posso fazer, deixa eu encontrar o que está no meu controle e eu vou fazer aquilo que está no meu controle. E o que aconteceu, eu não posso mudar, já passou, e eu só tenho 5 minutos para reclamar. No mais é isso, eu sei que eu repeti a ideia umas 30 vezes, eu fui repetitivo, e ser repetitivo é importante de vez em quando para essa ideia entrar na sua mente de verdade. Se você gostou dessa ideia, dessa estratégia, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E eu realmente espero que você aplique essa técnica, essa estratégia, essa regra dos 5 minutos na sua vida. Então é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!